Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Schwartzman e a gente chega agora no nosso quarto bloco, a teoria em prática, dentro da aula de legislação LGPD, GDPR e Marco Civil da Internet, do nosso módulo 1. Nesse bloco, a gente vai explorar uma situação fictícia, mas que vai dar para colocar em prática os conhecimentos que a gente aprendeu. Eu vou ler aqui o caso. A Chubiral IA é uma health tech tecnológica brasileira. Usuários podem enviar fotos de lesões de pele, manchas, pintas e, através de um algoritmo de inteligência artificial, recebem uma análise preliminar de risco para diferentes tipos de câncer de pele. O aplicativo solicita nome, idade, cidade e foto da lesão. O modelo de negócio da Chubiral tem dois pilares. Uma assinatura mensal paga pelos usuários para terem acesso a análises ilimitadas e acompanhamento. E dois, a venda de relatórios de dados agregados e anonimizados para a indústria farmacêutica e órgãos de saúde pública, mostrando tendências de lesões de pele por região, idade, etc. A CEO da Chubiral agenda uma reunião com você, seu consultor jurídico, e apresenta os planos de expansão para a União Europeia, informando que o time de TI garantiu que está tudo certo com a LGPD, pois eles vão apenas remover o nome e o CPF dos usuários do banco de dados antes de gerar os relatórios. E agora? E aí, de novo, para fazer essa reflexão, vamos parar um pouco, pausa o vídeo, pensa o que vocês fariam nessa situação de consultor jurídico, analisa o modelo de negócio, os pilares do modelo de negócio, analisa a questão da venda de relatórios, que vai ocorrer só com a remoção de nome de CPF, porque a parte do time de TI falou que isso seria o suficiente para anonimizar os dados, e o que você faria nessa situação? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem e a gente já volta. Hora de pausar, hora de voltar. Vamos dar umas dicas para resolução. O primeiro ponto é definir a base legal, né? O serviço principal. São dados de saúde. A base mais segura, toda vez que você for mexer com dados de saúde, é o consentimento específico e destacado titular. Artigo 11, inciso 1º da LGPD. Um aceita os termos de forma genérica não seria válido. Então tem que ser específico. De novo, volta para a ideia do primado da finalidade. Por quê e para quê? O uso secundário, os relatórios, a venda é uma nova finalidade. Então, é preciso obter um consentimento separado e explícito para esse uso ou garantir que o processo de anonimização seja tecnicamente irrefutável. E aí, acredito que era a grande questão desse caso prático e que eu esperava de vocês que vocês conseguissem pensar e depois marca no Instagram aí se vocês conseguiram pensar, faz um vídeo, é bom, vamos engajar. Tirar CPF nome não é anonimizar, é pseudonimizar. Então, assim, lembrar que pseudonimização não é anonimização. É mandatório contratar uma consultoria técnica para validar um método de verdade de anonimização e garantir a robustez e reversibilidade, como preconiza o artigo 2 da LGPD. Sem isso, a venda de relatórios vai ser potencialmente ilegal. Lembrando de novo, pseudonimização seria uma forma que, por meio de acesso a uma tabela ou do mecanismo reverso daquele feito, para não se deixar saber quem é a pessoa, se consegue saber quem é a pessoa. Então, vamos supor que a gente fez um código, a gente vai tirar um nome, a gente vai tirar o CPF e vai trocar por um número. E esse número, obviamente, vai ficar numa tabela ou dentro de um sistema. Se a gente fizer a logística reversa, se a gente fizer o número e jogar de volta na tabela, a gente vai ter o nome e o CPF. Logo, isso é pseudonimização, não é anonimização. E você? Você já sabia a diferença entre pseudonimização e anonimização? Se você não sabia, de novo, deixa aí, manda um e-mail para mim, a gente bate um papo mais sobre isso, ou marca nas redes sociais. Outra coisa, adequar as políticas de privacidade e de transparência, porque elas têm que ser reescritas de forma clara, simples e separada para as duas finalidades de tratamento. E aí a ideia do princípio da transparência. E também do primado da finalidade, que nem a gente disse. Cada finalidade vai exigir um consentimento separado e explícito, ainda mais quando se trata de dados sensíveis como a saúde e da venda deles depois. A próxima parte, estruturar especificamente para a União Europeia, porque até agora a gente falou um pouco mais sobre LGPD, agora vamos falar um pouco sobre GDPR. Nomear um representante na União Europeia, porque para ofertar esse serviço a titulares da UE, o Chubiral vai precisar nomear uma representante legal no território europeu, artigo 27 do GDPR. E outra coisa, também precisa ter um mecanismo válido para transferir os dados da UE para o Brasil, ou seja, o vai e o vem, como nesse caso, né, considerando o GDPR, a adoção das SCCs, que são as Standard Contractual Clauses, ou cláusulas contratuais padrão. São cláusulas já
preparadas previamente, já são cláusulas padrão, para fazer essa transferência de dados internacional. E, por fim, a questão do documento de avaliação de impacto na proteção de dados, seja o DPIA, a Data Protection Impact Assessment, ou o RIPD, o nosso RIPD, Relatório de Impacto na Proteção de Dados. Porque tanto a LGPD artigo 38 quanto o GDPR prevê esse relatório para tratamentos de alto risco. O documento, de novo, não é formalidade, é a principal ferramenta para a Schuberal identificar, avaliar e mitigar os riscos jurídicos, diga-se de passagem, já são grandes, mesmo que faça tudo correto, porque trata com dados sensíveis e tem uma venda de relatórios que já é questionável, e reputacionais do negócio antes que o incidente aconteça. Então, você, como consultor jurídico, como consultora jurídica, além de falar sobre essa questão da venda de dados sensíveis, e da necessidade urgente e premente de que seja feita de forma anonimizada e não pseudonimizada, que tem esse relatório de impacto à proteção de dados de uma forma bem estratégica, identificada, avaliada e mitigados os riscos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, em que a gente aplicou num caso prático da empresa Chubiral. E na próxima aula a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente aprendeu sobre LGPD, GDPR e Marco Civil, fazendo um quiz e com as indicações de leitura. Um abraço para vocês, tudo de bom.